Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Reverso, o telejornal laboratório do curso de jornalismo da UFES. E esses são os destaques da nossa 10ª edição. Greve. Paralisações dos serviços da biblioteca e do restaurante universitário prejudicam os alunos. Mudanças na internet. Marco Civil é aprovado e regulamenta os direitos e deveres na web. Não será mais permitido, por exemplo, vender um pacote só para e-mails e notícias ou mesmo um pacote só com redes sociais. Conheça a natureza que embeleza o ensino oferecido pela UFES. Departamentos deixam de ofertar disciplinas obrigatórias por falta de professores. Somente o Departamento de Filosofia deixou de ofertar 10 matérias obrigatórias neste período letivo. UFES 60 anos. Instituição celebra sua trajetória e conquistas. Fique com a gente e saiba o que acontece na universidade. Está no ar o Reverso UFES. Quase 2 anos após a última greve dos servidores, os estudantes da UFES sofrem novamente com a paralisação dos técnicos administrativos. Entre as cobranças estão o cumprimento do acordo da greve de 2012, aprimoramento da carreira e a implantação da jornada ininterrupta de trabalho. Portões fechados, cadeiras empilhadas, tudo vazio. Assim estão o restaurante universitário e a biblioteca central da UFES. Desde o dia 17 de abril, isso vem acontecendo. Com a greve dos servidores administrativos, até mesmo os funcionários terceirizados estão sendo impedidos de trabalhar. No início do mês de abril, os portões do RU foram trancados, o que gerou polêmica e discussão entre alunos e professores. Nós compreendemos, que o RU faz parte também então, dos locais onde deve se parar a prestação de serviço. Quando a gente vai dialogar com os trabalhadores terceirizados do RU, quando nós fomos dialogar, nós descobrimos vários problemas também em relação a eles. Eles sofrem assédio moral quase que diariamente, tem alguns direitos que estão sendo vedados. A nossa luta é uma luta combinada dos trabalhadores da universidade com os trabalhadores terceirizados, ainda que, do ponto de vista dos princípios, nós somos contra a terceirização, mas não é por isso que nós vamos querer que os trabalhadores sejam prejudicados. Como eu tenho só 2 dias que eu tenho aula de manhã à tarde, que é na terça e na quinta, eu estou almoçando mais na lama mesmo. Quando não é no Roda Pizza, no Chico Bento, mas é um dinheiro que às vezes podia estar usando para comprar material, outra coisa assim. Estou usando para poder me alimentar, porque é meio triste, ficar sem rio aqui na UFES. A reitoria preferiu não gravar a entrevista, mas por meio de nota informou que entrou com um pedido de reintegração de posse na Justiça Federal, para que o acesso ao restaurante seja garantido. Enquanto isso, os alunos também sofrem com a biblioteca fechada. Está um pouco complicado porque eu tenho que terminar o meu TCC, meu trabalho de conclusão, e eu não estou conseguindo alguns livros, alguns conteúdos por causa disso. Eu não tenho esses livros, às vezes a minha professora também não tem, e o lugar que eu tinha para pegar, que é a biblioteca, eu não tenho mais. O DCE tem intermediado o diálogo entre os Sintufes e a reitoria para cobrar um posicionamento em prol dos estudantes. Tem que pensar principalmente naqueles estudantes que são de baixa renda, não recebem assistência estudantil ou nenhum tipo de bolsa, não são bolsistas das universidades e não têm condições de se manter principalmente sem biblioteca funcionando, que é um serviço que acaba deixando mais caro por você ter necessidade de ou comprar livros ou tirar cópias, e sem o restaurante universitário, que hoje ainda está num preço muito acessível de R$ 1,50, que é o preço para estudante, e que o estudante acaba não conseguindo almoçar fora, seja em Goiabeiras ou em Maruípe, por menos de R$ 10. Mas a paralisação dos servidores não vem trazendo apenas prejuízos. A empresária Rayane de Oliveira sempre vende suas marmitas nos períodos de greve. Neste ano, Rayane enfrenta novas concorrências, como a cantina do Centro de Artes. Mesmo assim, ela ainda consegue obter lucros. Fornecia antes, aqui, e todo ano, quando tem greve, a gente vende. A Justiça expediu uma liminar que determina a imediata reintegração de posse de todas as dependências da UFES ocupadas pelo Sindicato dos Trabalhadores. Ela determinou que o Sintufes retire as correntes colocadas no restaurante e na biblioteca central. Em caso de descumprimento, o valor da multa é de R$ 5.000 diários. Já a administração central da universidade destacou que está aberta ao diálogo com os grevistas e reafirmou seu respeito ao direito de greve dos servidores, mas entende que as reivindicações podem ser atendidas sem prejudicar os estudantes e demais servidores dos campi.
O projeto de lei que estabelece princípios e garantias do uso da rede no Brasil, o chamado Marco Civil, foi aprovado pelo Congresso. E as mudanças que ele vai trazer para os usuários da web, você confere agora. Agora a lei. O projeto do Marco Civil da Internet foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Desta forma, usuários e operadoras passam a ter direitos e deveres na web. Dados do IBOPE, referente ao segundo trimestre de 2013, revelam que 105 milhões de pessoas acessam internet no país. Mas será que a população está por dentro do Marco Civil? Será que a população se sente segura na web? Sobre o Marco Civil, para ser sincero, eu não entendo nada sobre o assunto, não li, não acompanhei as notícias, mas em breve eu pretendo saber alguma coisa, por isso eu não vou nem opinar. Eu acho que o Marco Civil da Internet, em partes, ele vai ser importante. Tem coisas, é claro, que eu acho que não vai ser possível mudar, porque a internet é um lugar onde coisas que às vezes fora da internet é imoral, na internet as pessoas têm liberdade de fazer isso e têm uma liberdade de expressão maior, então acho que tem coisas que não tem como se regularizar ou se punir, porque a internet é um mundo muito vasto, assim como o mundo em que vivemos. Não, sobre o Marco Civil, para falar a verdade, eu não estou muito atualizado no tema, então eu acho melhor não opinar sobre isso aí. Eu não estou muito por dentro do assunto, mas pelo que eu estou sabendo, se fosse entre apoiar ou rejeitar o projeto, eu apoiaria. Acho que é uma coisa que vai beneficiar o consumidor brasileiro. Muitos especialistas defendem que a aprovação do Marco Civil da Internet representa um avanço para a defesa dos direitos dos internautas. E com isso, o Brasil se torna referência para outros países que não têm esse tipo de regulamentação na rede. Uma das mudanças, a chamada neutralidade da rede, deve garantir que as empresas que oferecem acesso à internet ficam proibidas de vender planos com restrições a alguns conteúdos. Não será mais permitido, por exemplo, vender um pacote só para e-mails e notícias ou mesmo um pacote só com redes sociais. É uma lei que possibilita que a gente tenha assegurado direitos e deveres, amparado em algumas grandes áreas. A liberdade de expressão, a neutralidade da rede e a privacidade. Digamos, são 3 mantras, né, que estão nessa lei. Acho que tem muito avanço, né? O Marco Civil é a mais importante lei mundial sobre direitos e deveres da internet. Não há lei no mundo mais democrática que essa, apesar do artigo 14 que enfim, está assegurando guarda de log. Isso é muito importante frisar. E uma rede, e assim, é uma lei que foi construída não por um partido, mas pela sociedade. Por isso que também ela passou a ter um apoio muito forte, né? E o assunto agora é ecologia. Você já imaginou estudar em um local onde a natureza está por quase toda parte? Esse é um dos privilégios dos alunos da UFES. Uma lagoa, um manguezal e até animais nativos da Mata Atlântica estão presentes no dia a dia de quem passa por aqui. Construções antigas, obras modernas, passarelas, cantinas, bancos e até intervenções artísticas. Semunes e Cês e demais prédios do campus da UFES de Goiabeiras dividem um espaço de mais de 1.500.000 metros quadrados com vegetação e manguezal. A Gabriela é estudante de gemologia aqui da UFES e também é bolsista no colegiado do curso. Ela, que passa o dia inteiro no campus, gosta de aproveitar os espaços verdes para relaxar e deixar a rotina menos estressante. E dá para aproveitar assim para relaxar, né? E isso dá uma suavidade, né? Dá uma calma, olhar esse ar livre aqui também. É engraçado de vez em quando a gente depara com caranguejo andando por aqui, né? Mas acontece, né? Ver os macaquinhos também. Eu acho bem interessante, diferente, dá para descontrair um pouco. Aqui, muitas vezes o professor já chegou, parou aqui já deu aula. Muito descontraído, eu acho. E é diferente, né? Te prende tanto daquela rotina todo dia, sala de aula, aquele ar-condicionado gelado, entendeu? Daqui dá para você sentir a brisa, tranquilo. Um espaço de aprendizagem não se resume a salas de aula e laboratórios. O ambiente físico é um fator determinante para o bem-estar e desenvolvimento de uma comunidade acadêmica. Mas como será que é feito o plano paisagístico da UFES? Será que ele respeita toda a biodiversidade e natureza já presente no local? A gente tem o projeto arquitetônico, a ideia do que ele vai ocupar. Então, a gente encaminha para o engenheiro florestal para ele avaliar quais são as árvores que vão ter que ser cortadas e solicitar a licença para o corte de árvores. Então, assim, nenhuma árvore aqui dentro é cortada sem a licença.
A gerente de planejamento também explica que a prioridade na hora de construir é a preservação das áreas verdes, o que muitas vezes pode mudar o projeto inicial de uma obra. Já aconteceu da gente ter que mudar prédio de posição, porque tinha um pau-brasil no meio do caminho, né? Enfim, e aí o IDAF, os órgãos de controle não liberam mesmo. O espaço da universidade não foi ocupado em um processo único. Com o passar dos anos, o campus foi crescendo e a natureza daqui também foi mudando. É o que explica esse professor de história. Essa construção ela vai ocorrer a partir do início dos anos 70, dentro do governo militar ainda, né? Com essa ideia de construir prédios isolados, né? Para onde a universidade foi se transferindo aos poucos. Não é? Então, o que nós encontramos hoje é bem diferente da configuração natural da universidade, do terreno natural que existia aqui, né? Por mais que a gente se espante com isso, mas a cada dia surgem novos prédios e até mesmo em áreas que a gente acha que não deveriam estar sendo construída ou que pelo menos não formou um padrão, né? A universidade ela vem... Ela carece, na verdade, de um plano diretor com um padrão arquitetônico melhor definido e que, principalmente, respeite as características, né, fisiológicas, né, e também as características biológicas, digamos assim, do local, e que ela contemple outras questões como a mobilidade, como o conforto, como colocar espaços disponíveis em áreas abertas, áreas verdes, né, para que a gente possa contemplar e conhecer, inclusive, né, aquilo que são as características naturais dessa área onde a UFES se implantou. Alunos de diversos cursos têm enfrentado constantes problemas com a falta de oferta de disciplinas obrigatórias. Entre os motivos apontados pelos departamentos, a falta de professores é o principal. Ingrid, que está no 7º período de jornalismo na UFES, já planeja o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, mas teme não conseguir terminar a graduação dentro do prazo previsto. Ela está com 4 matérias atrasadas, 2 delas por causa da falta de professores. Aqui na nossa grade obrigatória a gente tem 2 disciplinas obrigatórias no departamento de filosofia. E quando essas 2 matérias, quando eu estava no período de pegar elas, as 2 tiveram problema com o professor. A gente demorou para ter professor, muita gente desistiu de pegar, às vezes o professor demora 2 meses para chegar, isso desestimula os alunos, além de atrasar o aprendizado, porque se uma disciplina ela tem uma carga horária e ela atrasa 2 meses para começar, ela vai ser prejudicada. Assim como Ingrid, outros alunos têm enfrentado problemas parecidos. Somente o Departamento de Filosofia deixou de ofertar 10 matérias obrigatórias neste período letivo. 6 eram ofertadas para outros cursos, entre eles o de Economia. Nós temos uma disciplina na nossa grade de caráter obrigatória, Filosofia e Ética, e ela historicamente vem dando problema na hora da oferta. Já não é de hoje que, quando a filosofia oferta, sempre em conflito de horário com disciplinas obrigatórias nossas. E aconteceu nesse semestre de 2014-1 deles não ofertarem a disciplina para a gente. Os alunos também reclamam da falta de orientação das coordenações de curso. Sem as informações, ficam sem saber quais são as alternativas. A gente não tem orientação sobre que atitude tomar, a gente tem que ficar esperando abrir o processo seletivo para poder entrar um novo professor, mas eles não dão nenhuma orientação, nenhuma informação, a gente tem que correr atrás e mesmo assim está muito vago. A nossa professora precisou entrar de licença e até agora não tem nenhum professor para ocupar a vaga dela. Uma solução encontrada pelo curso de Letras da UFES foi o uso do estágio docência. Alunos do mestrado trabalham voluntariamente dando aulas nos cursos em que se formaram. Este foi o caso de Sara Verflutti. Eu, enquanto professora voluntária, né, exercendo esse estágio docência, eu percebi que os alunos assim acolheram bem a opção de ter uma professora mestranda ainda, né?
mas não houve distinção por parte deles, não tive problema algum. E acredito também que seja a melhor alternativa, porque diante de algumas lacunas, né, que a falta de professor, inclusive, o estágio docência com certeza é uma alternativa muito viável. A chefe do Departamento de Línguas e Letras, Maria Ângeli, que não quis gravar a entrevista, informou que há muitas controvérsias quanto à utilização do estágio docência para suprir a falta de professores. Para ela, o recurso funciona e ajuda muitos alunos. No entanto, nada substitui a atuação do professor contratado. Por meio de nota, a assessoria de imprensa disse que a Pró-Reitoria de Graduação está realizando o levantamento do número de disciplinas que não estão sendo oferecidas. A partir deste relatório, a Prograde vai avaliar as causas e as possíveis soluções para o problema. E agora, a gente vai falar de comemoração. No mês de maio, a UFES completou 60 anos de existência, celebrando as conquistas e convidando a população para comemorar a data. Ao longo dessa caminhada, transformações importantes ocorreram na única universidade pública do estado. Com uma história que teve início no ano de 1954, a Universidade Federal do Espírito Santo acaba de completar a sua 6ª década de existência. Baseada no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, a instituição começou sua trajetória oferecendo apenas 2 cursos, Direito e Medicina. Hoje os números aumentaram significativamente e já são mais de 23 mil estudantes nas graduações, mestrados e doutorados. Além disso, um corpo docente formado por 1.700 professores comanda as aulas nos 173 cursos que estão abertos. Uma informação importante que poucos conhecem é que a UFES começou como instituto estadual, fundado pelo governador da época, Jones dos Santos Neves. A federalização só aconteceu em 30 de janeiro de 1961 pelo ato administrativo do então presidente Juscelino Kubitschek. Entre as pessoas que fazem parte dessa história está José Irmo. Aluno de uma das primeiras turmas de comunicação social, ele gostou tanto do ambiente que decidiu ficar. Tornou-se professor e hoje, mesmo aposentado, dá aulas como voluntário. Eu não posso entender a minha vida fora da UFES, porque eu vim para Vitória em 1969 como aluno de comunicação e, na sequência, em 1978, eu comecei a dar aula. Houve uma oportunidade de aprovar o meu nome para um contrato de 2 anos que depois foi se prolongando e eu acabei ficando mais de 20 anos e muito mais depois como voluntário ainda hoje. Para marcar a data, um selo foi criado. Ele representa o número 60 e dentro dele está gravado o símbolo do infinito. E parece que o tempo da UFES está mesmo longe do fim. Novos cursos estão sendo criados para aumentar a área de ensino. Um exemplo disso é o curso voltado para o público indígena, que pretende integrar a comunidade. Agora, nós estamos fazendo o envio da licenciatura intercultural indígena, né? Então, que também nós entendemos como uma inclusão importante de várias etnias, né, indígenas e do entendimento para esses povos. E uma outra licenciatura importante, que também se inicia agora, é a licenciatura em Educação do Campo. Mas ainda existem muitas melhorias a serem feitas. O servidor Léo Ribeiro, que trabalha na universidade há 31 anos, demonstra sua insatisfação. Infelizmente, a gente nesses 60 anos, eu estou aqui há 31, né? Isso não quer dizer que eu seja melhor do que quem está entrando, que está com 2, com 3, com 5, com 7 anos. É mostrar para todo mundo que a universidade, quando tem que ser boa para os docentes, que se intitulam donos do conhecimento, os formadores de opinião, são totalmente corporativistas, como todas as instituições são. Eu acho que antes de ser corporativista, ela tem que ser democrática. Como forma de comemorar seus 60 anos, a universidade virou palco por uma semana inteira. Nas tendas multiculturais, passaram artistas do teatro, do cinema e da música. A gente não podia deixar, né, de marcar este momento tão especial para a universidade com uma programação também diferenciada, né? E nós trouxemos várias atividades culturais, prestigiando todas as expressões, né, da arte que estão presentes aqui no campus, né, trazendo também muitos artistas para comemorar conosco essa data. E a melhor forma de saber a importância que a UFES adquiriu estes anos é fazer a seguinte pergunta a quem passa por aqui. E aí, o que a UFES representa para você? A UFES representa para mim uma oportunidade e uma perspectiva de um melhor futuro. Um espaço de
expressão. Uma mãe, porque aqui eu posso comer, não mais por causa da greve. Espaço de diversidade, onde você está com pessoas completamente diferentes. A UFES é a minha segunda casa. É o meu trabalho, mas é uma alegria lidar todos os dias com os jovens. Além de todas essas comemorações, um livro também foi produzido para registrar esta trajetória de 60 anos. Este material está disponível na internet e pode ser acessado no portal da UFES, no endereço www.ufes.br. Nós ficamos por aqui, mas você continua vendo parte desta festa. Até a próxima!